Se você é um daqueles que acha que seu inglês não está evoluindo, ou até que você chegou naquele nível onde parece que, nossa, será que eu não vou chegar na fluência nunca? Será que nunca vai chegar o momento que eu vou conseguir entender tudo, que eu vou conseguir falar tudo que eu quiser? Ou se você só acha que está demorando demais para você aprender. Nossa, faz tanto tempo que eu estudo, tá demorando tanto, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Quando, né, que eu vou conseguir aprender inglês de verdade? E bom, se você tá passando por isso, provavelmente é porque você está cometendo algum dos 4 erros que eu vou falar aqui nesse vídeo, que eu vou comentar, tá? Coisas que você precisa parar de fazer, que estão realmente te atrasando, que estão ali te colocando em outro caminho, que você poderia estar estudando de uma forma totalmente mais eficiente. Mas calma, tá? Que são coisas que muita gente já fala, tá? Você vai ver, isso aqui eu já sei, mas tem gente que fala, ó, para de fazer isso, não faz isso. Mas eu tô aqui pra te dizer, pra fazer de uma forma diferente, tá bom? Então calma lá que eu vou falar as coisas que você precisa parar de fazer, só que não igual todo mundo fala, você vai fazer de uma forma diferente. Então vamos lá, sem enrolar, vamos para a primeira coisa, e eu vou falar aqui citando em inglês, tá? Só para ficar mais bonito. Então vamos lá, a primeira coisa é stop studying grammar. Pera, calma lá, lembra do que eu falei? Esse lance de você parar de estudar gramática, de você, muita gente fala, não estuda gramática, e tem gente que já vai contestar. Só que é o seguinte, não vou falar aqui pra você não estudar, para de estudar, isso aí não funciona, não, tá? Pra você encarar a gramática de outra forma, que vai ser o mais eficiente pra você. Muita gente encara a gramática de forma primordial, acha que tem que primeiro aprender a gramática, acha que sem a gramática não vai conseguir entender, sem a gramática não vai conseguir falar, mas não é assim, tá? Primeiro surge a língua falada, né, comunicação em geral, e depois vem a gramática para descrever a língua, tá bom? Ela descreve. Então qual que é a função da gramática para você entender? É você dar um auxílio, é você ajudar, servir ali como uma ferramenta de ajuda para você entender a língua. Então, qual que é a melhor forma de você usar a gramática? Estudar a gramática, mas com uma abordagem correta. Você está lá estudando seu inglês, né? Não estudando regrinha, sabe? Vou estudar inglês, estudar regrinha de gramática. Não, você está aprendendo palavras novas, frases novas, você está ali escutando inglês, você está realmente aprendendo, adquirindo vocabulário, né? Estudando com texto, estudando com séries, estudando com filmes, estudando com inglês de verdade. E aí, como é que a gramática vem? Ela vem para clarificar algumas coisas do inglês. Por exemplo, você já estudou, você já se deparou, você estudou frases em inglês e tal, e você já se deparou com um monte de frases. E aí você repara que às vezes é falado do, às vezes é falado does. Só que às vezes, no caso de ser essa separação, é falado só did. É só did assim. E você, beleza, você entendeu, né? Você já absorveu isso, já aprendeu. Só que daí vem a gramática e fala pra você, não, com I, com they, com we, se usa do. E com he, com she, com it, se usa does, tá? Porque é assim, é na terceira pessoa, não sei o quê. Daí você, daí dá aquela clarificada, tá? Então a gramática só vem para clarificar. E aí, a gramática explica que no passado não tem essa diferença. É só did para todo mundo, para I, para you, para he, para she, para they, tá? É tudo did. Você fala, tá, então é por isso, né? Você tem que ter essa noção. A gramática tem que vir só para clarificar as coisas que você já aprendeu, que você está aprendendo e que já está entrando na sua cabeça. Agora para a segunda coisa que você precisa parar de fazer, que é stop learning individual words, tá? E assim, muita gente fala isso, né? Mas não fala, mas o que eu tenho que fazer então? Porque assim, e daí gente, tem as pessoas costumam falar, os professores, aprende frase, aprende não sei o quê, mas não é bem isso, tá? Você vai sim, muitas vezes, aprender palavras soltas, que são essas individual words, né? As palavras soltas, você vai sim aprender elas, vai sim ver o significado delas e tal, só que o que você precisa fazer? Você viu lá, né? Aprendeu a palavra, essa palavra é tal coisa. Só que daí você precisa pegar e inserir essa palavra em uma frase, em um contexto, tá? Não é que, eu só preciso, meu estudo tem que ser aqui, focado em pegar texto, em pegar série, pegar tudo e aprendendo frase em bloco, em bloco, em bloco. Isso é bom, você vai acabar pegando as palavras e tal, mas não é que, você não pode estudar palavra solta, tá? É que assim, aquelas listas, sabe, aquelas listas de palavras, você aprender aquilo lá não é eficiente, você vai se esquecer de muitas.
tá? Só que o que é eficiente? Se você conseguir, você pegar a palavra solta e jogar num dicionário, por exemplo, o reverso, né, que tem o reverse context, lá ele te dá o significado da palavra e várias frases utilizando essa palavra. Então a única coisa que você precisa fazer, você pode sim aprender palavras soltas, mas pega essa palavra e coloca ela dentro de uma frase para você ver o contexto, porque às vezes é uma frase que tem vários significados diferentes. E aquele significado que você viu lá no texto, lá na série, não sei o que você pegou lá soltinho aqui, vai se encaixar numa certa frase. Só queria se encaixar em várias outras diferentes, só que você precisa só dessa, sabe? Isso que eu tô querendo dizer. Então por quê, né? Por que muita gente fala, ó, não aprende palavras soltas? Porque muitas palavras, se for uma palavra simples, por exemplo, a palavra car, é carro, né? Car é carro, e já era, né? Mas tem muitas palavras que elas vão ter vários significados, vão ter significados diferentes. Às vezes vai ser uma leve mudança, às vezes vai ser uma grande mudança. Então muita gente fala para você não aprender palavras soltas, porque você vai pegar uma palavrinha e essa palavrinha vai ter vários significados diferentes. E você não vai conseguir absorver isso, sabe? E você não vai conseguir fazer tanto sentido lá na frase, no texto, no filme que você viu, porque lá usou um significado. Só que se você pegar essa palavra e jogar dentro de uma frase, nessa frase, essa palavra só pode ter um significado, que vai ser o que você precisa. Então, quando as pessoas falam, ó, não aprende palavra solta, não sei o que, é por causa disso, tá? Porque a palavra pode ter vários significados. E você aprendendo assim, não é nada eficiente. What do you think you're going to do? What do you think you're going to do? Why did you get rid of it? Why'd you get rid of it? Se você sempre quiser entender como o inglês falado soa tão rápido e tão conectado, eu posso te ensinar. Eu criei um material completo que te ensina desde o mais básico até o mais avançado sobre as conexões do inglês. E nele eu explico tudo, como que cada palavra é conectada na outra, por que cada letra some, por que aquelas frases gigantes viram frasezinhas tão curtas quando falado rápido. Então com esse material você vai deixar de vez de sofrer com esse inglês rápido e conectado e vai passar a dominar tanto a fala mais tranquila e natural do inglês, quanto o entendimento de quando um nativo fala inglês rápido e conectando uma palavra na outra. E se você se interessou por esse material, vou estar deixando um link aqui na descrição do vídeo para você acessar ele. Dá uma olhada lá. Agora para a terceira coisa que você deve parar de fazer ao estudar inglês, que é stop asking why. Tá? Stop asking why é o parar de ficar perguntando o porquê. Tá bom? Não é só o porquê, é ficar questionando. Parar de perguntar porquê, parar de questionar, parar de comparar e parar de ficar querendo ser muito assim, seu sabidão, sabe? Querer saber o que tá lá por trás do inglês, por trás das frases, por trás de tudo, assim, na hora que você tá aprendendo. Ser uma pessoa assim pode sim te ajudar muito em várias áreas do conhecimento, em várias áreas da vida. Só que no inglês é diferente, para você aprender um idioma é diferente. Se você é uma pessoa assim que é muito curiosa, sabe? Ser curioso é bom em várias áreas, só que no inglês não. Se você for uma pessoa muito curiosa, ficar querendo saber o porquê de tal coisa, qual que é a diferença disso e disso, porquê e muito a fundo, isso vai te atrasar muito, muito mesmo e ainda não vai fazer diferença nenhuma no seu aprendizado. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá bom? Você aprendeu lá, você viu que existem as palavras may, existem existe may e existe might, tá bom? Você viu que existem essas duas palavras. Só que aí você não entendeu direito, né? Porque às vezes essas palavras, elas significam a mesma coisa. Às vezes pode ser uma trocada com a outra. Só que às vezes elas significam coisas diferentes. Às vezes é bem diferente, às vezes é uma leve diferença. Daí você vê isso e você pergunta, mas por que em tal frase se falou might e não may? Ou qual que é a diferença então entre usar o may e o might? Isso daí você só vai realmente saber a diferença quando você ver essas palavras sendo usadas em inglês. Em filmes, em séries, em textos, vendo ali, lendo várias frases, lendo livros, não sei o que, você vai se deparar várias e várias vezes com essas palavras, tá? E quem realmente sabe, quem é fluente mesmo em inglês, sabe. Porque a gente, não quando a gente fica estudando regrinha, mas quando a gente realmente absorve o inglês, a gente vê uma certa palavra que se ela tiver alguma coisa errada, vamos citar isso no português, né? Porque tem gente que vai ser básico em inglês, então vamos citar no português. Se a gente, em português,
lê uma frase que tem alguma coisa errada, a gente vai ficar com essa sensação de, nossa, tem alguma coisa errada nessa frase, eu não sei o que, mas parece estranho. Às vezes a gente não sabe a regra que tá lá por trás, mas vai parecer estranho. E o negócio é que em inglês é a mesma coisa, tá? Você só vai, quem realmente sabe, tem essa noção da diferença entre o may e o might, que na hora de falar, fala certo, é meio que natural, sabe? Fala certo meio que natural. Não fala certo, não sabe a diferença, porque sabe exatamente a regrinha ali, na hora que a pessoa tá conversando em inglês, uma conversa rápida lá, ela não tá aqui, ó, a regrinha tal aqui, a regrinha tal aqui, não. Ela sabe porque ela já viu sendo usada várias vezes, ela se acostumou com o uso dessas duas. Então, você saber qual que é a diferença, você pode, pega lá, estuda. Qual que é a diferença entre may e might? May se usa aqui, might se usa aqui. Às vezes pode ser isso, às vezes pode ser. Você pode estudar os porquês e as diferenças de tudo. Mas lá no fim das contas, você só vai conseguir usar, só vai conseguir entender assim, ó, pá, natural, se você se deparar com essas palavras várias vezes. Consumindo inglês, lendo, assistindo, ouvindo. E aí, no final das contas, vai ter feito diferença? Você saber o porquê ou não? Não vai fazer diferença nenhuma. Você só vai ter perdido o seu tempo. Então, para essa terceira dica, tá bom? O que você precisa fazer é parar de ficar sendo muito curioso, ter uma abordagem mais simples, tá? Ah, tal coisa, por que é tal coisa dita assim? Porque é assim que eles falam em inglês, é assim que é e pronto. Muita coisa pra gente, no nosso português aqui, né? Ah, por que a gente fala tal palavra e não fala outra, né? Por exemplo, né, os gêneros, né? Por que aqui tem gênero, em inglês não tem gênero? A gente fala a cadeira, só que fala o sofá, né? Por que alguém que está aprendendo inglês podia falar, por que não é o cadeira e o sofá? Por que é a cadeira e o sofá? Por que não é tudo o? Por que não é tudo a? Porque é assim, né? A nossa língua funciona assim. Então só tem essa mesma mentalidade pro inglês, tá? Quando você vê alguma coisa, por que é isso e não é assim, né? Porque é e pronto. Se você tiver em dúvida, tipo, eu vi uma frase aqui que usou might, mas será que daria para encaixar o may? Não interessa se daria ou não. Essa frase usou might, aprende essa frase, tá? Essa frase específica. Quando você quiser dizer essa frase, você vai dizer assim, usando might. Você vai ver na sua vida várias outras usando may, might. Só absorve. Quando você quiser dizer, você vai ter a palavra aqui na sua cabeça. Agora para o nosso quarto erro. Gente, eu acho que eu bati o pé aqui no tripé, eu acho que mudou um pouquinho a câmera, mas bom, beleza, vamos lá. Para o nosso quarto erro é uma coisa mais bônus, tá? Só um bônus para caso você esteja fazendo, separar e ter uma outra abordagem, é um bônus, tá? Que é o quê? Stop learning with music, tá? Esse negócio de aprender inglês com música é meio complicado, tá? Porque tem gente que gosta muito de música. Então, poxa, eu gosto muito de ouvir música em inglês. Então, queria aprender porque eu acho legal, né? Porque tem gente que joga videogame e, eu acho legal jogar videogame. Eu vou aprender mais inglês, tal. Eu gosto de assistir série. Só que com música, eles mudam o ritmo, eles mudam algumas ordens de palavras, eles mudam bastante coisa para se encaixar na melodia da música, para se encaixar na música. Então, você vai aprender muita coisa errada, tá? Se você aprender inglês com música. Então, tenha cuidado com isso, tá bom? E, assim, muita gente vai querer aprender inglês, mas tem como, tá? Você pode aprender vocabulário em inglês, aprender palavras ali nas músicas, expressões. Vão ter expressões, é lógico. Eles não tem como inverter uma expressão, né? Pegar ali, colocar aqui, não. As expressões permanecem, as palavras permanecem, tá bom? Só que se limite a isso, tá? Use as músicas só para aumentar o seu vocabulário, tá bom? Aprende palavra nova, aprende expressões e tal. E só isso, tá? De resto, porque o ritmo do inglês vai ser totalmente outro. Algumas ordens, algum pronunciamento de conexão entre uma palavra e outra, o jeito que conecta nas músicas fica diferente do que na fala, tá? Então se você se viciar muito, escutar muita música, isso vai destreinar o seu ouvido para você entender os nativos depois. Então, só como um bônus, tá? Se você for aprender com música, use a música só para aumentar o seu vocabulário, só para aprender palavra, expressão nova, tá? E também não se baseia só a ficar ouvindo música, não, tá? Porque senão o ritmo vai entrar um monte de coisa errada. Absorva ali, ouça música, mas ouça outras coisas também. Assiste série em inglês, assiste filme, vídeo, tá bom? Pra você saber que, não, o ritmo do inglês é esse. Eles conectam as palavras assim, não igual é nas músicas. Porque no português, as nossas músicas, que nem aquelas músicas mais rápidas, né, de samba, qualquer outra, ali que vai inverter um pouquinho as coisas,
a gente sabe que é diferente da fala mesmo em si. Então, para a questão das músicas, é isso, tá? É bom você saber, se você tem essa ideia de que, nossa, dá uma clarificada na cabeça, né? Então, gente, essas foram as 4 coisas, tá? Eu espero muito que vocês tenham entendido que eu abordei aqui de uma forma diferente. Já teve gente que fez vídeo muito parecido com esse que eu fiz, só que só chegou e falou, ó, não aprende inglês com gramática. Para de aprender inglês com gramática. A gente, quando era criança, a gente não aprendeu inglês com gramática e tamo aí, né? Tamo aí, não sei o que, falando português. Mas, gente, é a mesma coisa de que, nossos bisavós falar, gente, na nossa época a gente não estudava, não ia pra escola e a gente tá vivendo, não sei o que, mas é diferente, pelo amor de Deus. Então, tem gente que fala muito assim, fala, para de ficar traduzindo aí, não sei o que, né? Muitas coisas assim, mas não te fala uma abordagem boa, uma abordagem correta, pra quem tá aprendendo inglês aqui já como um adulto, né? Que é diferente de uma criança, claro que é diferente. O nosso cérebro, quando é uma criança, a gente aprende de um jeito bem mais diferente. Os neurônios fazem sinapses de forma diferente, a absorção ambiente é muito mais ampla. Então, e assim, se você quiser, eu já fiz um vídeo só sobre isso, tá? Se é possível aprender inglês como criança, se você quiser assistir, tá deixando aí na tela. Esse foi o vídeo então. Se gostou, deixa a curtida. Não esquece, curte aí. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, tá? Se inscreve. Esse foi o vídeo. Beleza, gente? And I'll see you in the next video. See ya!